Quando a água fica parada, a dengue ataca. É hora de nossos agentes de combate de endemias entrar em campo. De casa em casa, os agentes orientam os moradores com ações preventivas, explicando todos os cuidados contra o Aedes. Aqui vão algumas dicas que os agentes passam para evitar a proliferação do mosquito. Inicialmente se faz uma inspeção, começando pela cozinha, verificando o fundo de geladeiras. O reservatório da geladeira, eu recomendava o morador ele sempre estar verificando, porque algumas têm o degelo automático e ela pode estar represando aquela água naquele recipiente que fica atrás da geladeira. Então recomendava, se está acumulando um pouquinho de água, tá secando ele e tá lavando sempre para não deixar ficar parada. Vasos de plantas. O vaso de planta a gente recomenda estar colocando terra ou areia até a borda para evitar que aquela água fique represada. E filtros. O procedimento do filtro, o morador ele, toda semana ele tem que estar lavando ele e estar verificando se ele tiver, por exemplo, uma tampa quebrada, ele tem que estar substituindo essa tampa quebrada do filtro por uma outra nova, mas não esquecendo de lavar o filtro toda semana. Na sequência, os banheiros com atenção para a caixa de descarga, sendo acoplada ou não, prestando bem atenção se estão tampadas. Os banheiros que têm geralmente aquela caixinha de descarga, a recomendação da caixinha tem que estar verificando se a caixinha ela tenha a tampa. Caso ela não tenha, aí você tem que estar procurando uma tampa adequada para ela não ficar aberta e virar foco de mosquito. Com atenção para vasos sanitários e ralos. A recomendação é que sempre tem que estar verificando os vasos sanitários e os ralinhos, porque o vaso sanitário, se ele estiver aberto e estiver pouco utilizável, o mosquito pode ir lá e depositar os ovos na borda do vaso. A recomendação no caso do vaso sanitário é de pelo menos uma vez na semana a pessoa sempre está dando descarga para aquela água ficar sempre rotativa. E no caso do ralinho, ou ele tem que estar fechado com tela, ou então pode ser às vezes uma sacolinha de supermercado, ou então até mesmo o tratamento toda semana jogando água sanitária, mas o recomendável mesmo é estar mantendo ele fechado, lacrado. Nos quartos pode existir plantas aquáticas e também ar-condicionado. O ar-condicionado, o climatizador, a recomendação que a pessoa sempre tem que estar verificando semanalmente, porque ela pode represar uma água dentro do recipiente e virar um foco de mosquito. Há perigo de proliferação do mosquito também em áreas como lavanderia, onde podemos encontrar reservatórios de água parada e tanquinhos de lavar roupas. Tanquinho, lavadora, a recomendação, se ela ficar no quintal, sempre tem que estar verificando ela, porque pode represar um pouquinho de água no fundo da lavadora e às vezes até represar um pouquinho na mangueira. Então, se caso ela estiver no quintal e tiver caído uma chuva, tá sempre verificando a mangueira, tá colocando ela um pouco para baixo para ver se tem uma água parada e tá verificando toda semana. Garrafas PET, garrafas de cerveja, latinhas, o recomendável é sempre estar retirando, se ele tiver jogado no quintal, tá armazenando ela num saquinho e tá levando para coleta ou reciclagem. O lixo a gente recomenda o morador todos os dias, ele tá verificando o quintal e se encontrar saco plástico, copos descartáveis, garrafas PET ou até algum recipiente plástico, ele está armazenando em algum saco plástico e está colocando esse material para ser recolhido sempre nas coletas. Já no quintal, há sempre chances de encontrar recipientes e objetos que acumulem água, como brinquedos, bicicletas. A recomendação das bicicletas, brinquedos, é que se tiver no quintal, ela tem que estar recolhendo esse material e tem que estar sendo guardado ou num quartinho, ou numa despensa, para os brinquedos não correr o risco de virar um foco de mosquito. Copo, tampinhas de refrigerante, garrafa, pneu, objetos que acumulem água no telhado. O morador ele tem sempre que estar verificando até o telhado também, porque às vezes pode ser que alguém joga um saco plástico em cima, ou um copinho, uma tampinha, ela vire foco de mosquito. Então é recomendável o morador sempre estar olhando para estar eliminando esses criadouros. E atenção, locais onde se costuma acumular objetos de todos os perfis, mesmo que fechado e com cobertura, devem ser checados, pois podem estar com alguma infiltração de água e o morador nem percebe que existe água parada naquele local. A mesma atenção deve ser dada com as calhas, que devem estar sempre limpas e telhados em perfeitas condições. A recomendação morador, as calhas, ele tem que sempre estar verificando,
porque com o tempo ela vai inclinando e formando uma barriga, e aí ela pode estar empoçando e virando um foco de mosquito. Então, recomendado todo ano, o morador sempre tem que estar verificando as calhas. A recomendação da água dos animais é que ela, todos os dias, o morador tem que estar lavando a vasilha do animal, esfregando as bordas, para evitar que aquela água fique parada por alguns dias e vire foco de mosquito. Considerado um dos principais criadores do mosquito, a caixa d'água é um grande vilão se não estiver tampada. O agente deverá orientar o morador para mantê-la sempre fechada e que deve fazer uma manutenção periódica a cada 6 meses ou em um ano. Caixa d'água, como a gente constatou que ela está semi-aberta, a recomendação é de estar mantendo a caixa d'água sempre lacrada. E também a gente recomenda o morador também de sempre estar fazendo a limpeza uma vez ao ano, até para evitar que ela fique suja e também vire foco de mosquito. Vale também para postes e cisternas que devem estar sempre tampadas. A cisterna, a recomendação também é que ela tem que ficar 100% fechada, mesmo vedada. Se caso ela tiver algum buraquinho, tem que estar colocando ou uma tela ou uma massa de cimento para ela estar ficando fechada. No caso de poço, o poço também é a mesma coisa, ele tem que estar 100% vedado, porque ele não pode ter aberturas. Reservatórios também, principalmente reservatórios pluviais, ele tem que estar ou ele fechado com tela, ou então a tampa tem que estar 100% arrumada. Se tiver algum buraco, tem que estar consertando. Em casas que existam piscinas, é importante tampá-las quando não usada. A piscina, ela tem que ser feito o tratamento semanalmente, incluindo a limpeza também, para evitar que o mosquito vá e reproduza nela. As plantas que mais dão problema de água seriam assim as bromélias. A bromélia, o recomendável seria estar sempre jogando um jato de água dentro de cada folha para você expulsar o que está de dentro para fora. O agente de combate da endemia é responsável por explicar todos os cuidados que devem ser repassados em detalhes ao morador. O nosso trabalho, ele visa em orientar o morador no dia a dia sobre os possíveis criadouros, e caso o mesmo tenha algum problema de saúde relacionado a dengue ou outro sintoma semelhante, a gente orienta ele sempre estar procurando a unidade de saúde. E não esqueçam, apresentem sua identificação na abordagem ao morador. Esteja sempre uniformizado e com sua bolsa de trabalho completa e fora do alcance de animais e crianças, ou seja, nunca no chão. A abordagem do dia a dia, a gente chega na residência, a gente se identifica aqui falando o nosso nome, o órgão responsável também, e a gente procura sempre o morador, ele tá nos acompanhando na residência, para às vezes se a gente encontra algum problema, ele está acompanhando e a gente poder mostrá-lo para ele e orientá-lo também.